E aí nós vamos pensar no fluxo de atendimento desse indivíduo sintomático respiratório quando ele chega nas unidades, quando ele chama o resgate. Então tem um protocolo do Ministério que ele é mais voltado para atenção básica e saúde, mas é um protocolo que está bem organizadinho, que eu acho que dá para aplicar em outros cenários, que é como nós vamos discutir aqui, em todos esses cenários de entrada do paciente. Então a primeira coisa é pensar no acolhimento, nessa triagem inicial, fundamental, e aí utilizar o fast track, que é o acolhimento inicial e os atendimentos clínicos, até chegar na conduta em si. Identificação precoce do caso suspeito, avaliar o que esse paciente tem de comorbidade, idade e clinicamente no momento, para eu poder classificá-lo em termos de risco ou de gravidade e tomar uma conduta adequada. E para isso eu preciso ver o que eu tenho de equipe. Se eu tenho agente comunitário de saúde, se eu tenho um recepcionista administrativo que vai receber primeiramente esse paciente, ou se é o técnico ou auxiliar de enfermagem, ou se é o próprio enfermeiro e o médico. Diante do recurso que tem, organizar esse fluxo é fundamental. E, logicamente, sem largar a mão da biossegurança, que é fundamental nesse momento, pensando em doença contagiosa e que está se espalhando. Próximo. Bom, no primeiro acolhimento, que no serviço de saúde vai ser recepcionista, ou agente comunitário de saúde, ou um auxiliar, essa pessoa que vai identificar o paciente respiratório sintomático. Então, essa pessoa identificou o paciente sintomático, o que vai fazer? Medidas imediatas para evitar a disseminação do vírus. Máscara facial no paciente. Ambiente separado, se é possível, eu estou na unidade de saúde, chegou o indivíduo sintomático, eu vou colocar a máscara nele e vou colocá-lo em um ambiente separado dos demais pacientes com outras doenças, com outras queixas. Além disso, eu vou priorizar nesse primeiro atendimento os idosos, aqueles que têm doenças crônicas, gestantes e puérperas. As pessoas sintomáticas também eu posso priorizar aquelas que têm a idade mais avançada ou que sejam gestantes. Vamos passar? Bom, então aqui um exemplo desse próprio documento do Ministério, é um formulário muito simples, em que eu vou fazer a identificação do paciente, o motivo da procura e tem sintomas respiratórios, sim ou não? Se tiver, máscara cirúrgica no paciente, ambiente separado, direcionar para o atendimento. Próximo. Bom, na sequência, pode passar? Isso. Na sequência, ele vai ou ser avaliado por um técnico de enfermagem ou por um enfermeiro, e aí vamos ver o quê? Vamos ver outros detalhes clínicos desse paciente, a história, seus sinais vitais, temperatura, frequência cardíaca, e aí é importante ver a frequência respiratória e, se tiver disponível, ver a saturação de pulso, a saturação de oxigênio. Seu estado geral, se tem algum sinal de instabilidade. Se tiver, o paciente está muito taquipneico, o paciente está hipotenso, aí rapidamente nós vamos acionar a equipe médica, o médico que está ali na unidade, para poder estabilizar esse paciente, providenciar alguma remoção, alguma coisa assim. Próximo. E o enfermeiro ou médico, aí depende da unidade, do cenário, se na ambulância está com médico ou não, se na equipe de saúde naquele momento o médico está presente ou não. Nós vamos avaliar o quê? Se o paciente tem as comorbidades, as doenças de base, cardiopatia, pneumopatia, as doenças renais, os medicamentos que estão em uso, suas alergias e algumas questões recentes de tratamentos e cirurgias. E a notificação, nesse caso, é fundamental. E aí os fluxos de notificação estabelecidos aí pelo Estado, pelo Ministério, a notificação atualmente pelo REDCAP, enfim, essa questão. Próximo. Bom, a partir dessa avaliação clínica, o acolhimento, a avaliação do técnico, a avaliação do enfermeiro, do médico, nós vamos classificar esse paciente. Esse paciente que está com quadro respiratório agudo. Então, a gente tem 3 grupos de classificação. Ou ele está grave, síndrome respiratória aguda grave. É a mesma classificação que nós usamos na influenza. Essa sigla SRAG, síndrome respiratória aguda grave. Esse paciente é um paciente grave, vamos ver o que nós vamos fazer com ele. É mais até fácil de saber o que nós vamos fazer com ele. Nós vamos encaminhar para a internação. O paciente não está grave, ele tem uma síndrome gripal mais simples, mas ele tem fator de risco para complicar. E o terceiro caso é um paciente que tem uma síndrome respiratória mais simples, síndrome gripal, e não tem fator de risco, que aí enquadra a grande maioria dos casos. Vamos ver o que nós vamos fazer em cada uma dessas situações. Pode passar. Bom, então em termos de manejo clínico, pode passar,
O paciente que está grave, síndrome respiratória aguda grave, ou o paciente que tem uma síndrome gripal, mas que descompensou a sua doença de base, ele é um síndrome respiratória aguda grave, ele gripou e descompensou a insuficiência cardíaca. Esse paciente está grave, né? Então, a primeira coisa, vamos estabilizar esse paciente. Aí a questão do suporte de oxigênio, um acesso venoso para fazer um pouco de volume, dependendo da situação, e vamos encaminhar esse paciente para internação hospitalar. A gente não tem dúvida disso. Esse paciente tem indicação, no mínimo, de tratar influenza com oseltamivir e de tratar uma pneumonia comunitária. Ele está grave com quadro respiratório agudo, então eu vou tratá-lo, na grande maioria das vezes, como uma pneumonia comunitária também. Não sei se é coronavírus, se é um pneumococo, se é uma influenza, então nós vamos tratar o que é possível. E aí lá, no ambiente de pronto atendimento, ou no ambiente hospitalar, no ambiente de terapia intensiva, claro, uma radiografia do tórax, se possível uma tomografia computadorizada do tórax, que ela é bem sensível para avaliar alterações pulmonares, né? A gasometria é fundamental aí para o manejo clínico desses pacientes graves e instáveis e outros exames laboratoriais, pode passar. Bom, o outro grupo, né, não está grave, ele está com uma síndrome gripal, né, simples, sem complicações maiores, mas ele tem fator de risco para evoluir com gravidade. Por exemplo, gestante, puérpera, idade menor ou maior, né, principalmente acima de 60 anos, a população indígena, ou se tem comorbidades, mas essas comorbidades não estão descompensadas, elas estão compensadas. Esses pacientes, eles precisam ter um manejo um pouco diferente, lembrando da influenza. Então, pode passar, tem um protocolo de tratamento da influenza, em que nós vamos tratar esses pacientes com oseltamivir. Mesmo ele estando bem, ele vai para casa, ele vai ficar em casa, mas ele tem indicação de tratar influenza. Além disso, eu vou prescrever sintomáticos, lembrar de evitar o ibuprofeno, né, derivados, porque tem alguns estudos mostrando que houve pior evolução em quem usava ibuprofeno, somente na França, isso foi observado. Não está muito certo, mas a OMS já emitiu um alerta para evitar esse medicamento. Esse paciente ele tem uma indicação de isolamento domiciliar por 14 dias, formalmente. Além dele, os seus contatos também têm indicação de isolamento domiciliar. Isso foi a portaria do Ministério que eu citei, do dia 20, ainda está em implantação no país todo, né? Mas a indicação bem objetiva e clara na portaria é isolamento do caso suspeito e dos seus contatos intradomiciliares por 14 dias. E monitoramento e acompanhamento, isso é o que o pessoal às vezes está esquecendo, né? Esse paciente precisa ser acompanhado no mínimo a cada 48 horas, inclusive os seus contatos, para observar se eles não vão apresentar sintomas, né? Porque eles foram potencialmente expostos ao vírus. Próximo. Então, só lembrando quais são, bom, já passei, agora a síndrome gripal sem fator de risco, que é a maioria dos casos. Esses pacientes nós vamos tratar com sintomáticos, evitando o ibuprofeno e fazer o isolamento domiciliar 14 dias do paciente e dos seus contatos, né? Precisa então manter também esse monitoramento, assim como nos casos anteriores, né? A única diferença então, o paciente estável, síndrome gripal, ele tem fator de risco, eu vou tratar para influenza e vou ter um monitoramento clínico mais rigoroso. Se ele não tem fator de risco, eu não vou tratá-lo como influenza, não tem indicação do oseltamivir, mas vai fazer o isolamento domiciliar igual o outro, 14 dias. Próximo. Só uma pincelada no diagnóstico, pode passar. Hoje, então, a gente tem ainda o que nós temos para hoje, né? É o SUAB nasofaríngeo e orofaríngeo. É uma técnica muito simples de coleta, né? Um cotonete comprido, que eu vou colher a secreção lá do fundo do nariz e do fundo da boca. Essa secreção ela é colocada no meio de cultura e transportada para o laboratório de referência, né? Pelo SUS vai para Belo Horizonte, FUNED, Fundação Ezequiel Dias, alguns laboratórios particulares, né, estão fazendo essa coleta e processando essa amostra. É um exame de biologia molecular, uma PCR. Hoje, o que nós estamos recomendando? Por quê? Porque está com pouco kit, né? Os kits, a coleta ela está sendo reservada para casos graves, hospitalares, síndrome respiratória aguda grave ou
profissionais de saúde que estão na linha de frente e que adoecem, começam a desenvolver sintomas, eles também têm a indicação de fazer esse exame. Um detalhe aqui só, que o governo federal agora anunciou, né, ontem, a aquisição de novos exames sorológicos, que vai ter uma discussão na aplicabilidade deles, e outros exames de biologia molecular também, testes rápidos, né, porque aí a facilidade logística e de aplicação e de coleta são muito mais simples, né, a gente espera que melhore bastante essa questão. Próximo. Bom, o mais importante aqui em termos de saúde ocupacional, né, que nós estamos na linha de frente, atendendo, fazendo atendimentos domiciliares nas unidades, são as medidas de biossegurança, né. Vamos ver aqui então só alguns detalhes. Higienização das mãos não precisa falar. No caso do serviço de saúde, é importantíssimo o uso do álcool, né. O álcool gel ou o álcool líquido 70%, ele está recomendado a utilizar no serviço de saúde, até para você evitar a transmissão, ou profissional transmitir alguma coisa para outros pacientes, né. Então, lavar as mãos se tiver sujidade, matéria orgânica, talco de luva, tem que lavar a mão com sabão primeiro, secar a mão direito para depois passar o álcool, friccionar o álcool. Além disso, as máscaras, a máscara cirúrgica, ela, na maioria dos procedimentos que nós estamos falando, no atendimento geral, né, no serviço ou fora, no domicílio, a máscara cirúrgica ela é suficiente. Por quê? Porque nós estamos falando de um vírus que transmite por gotículas, né? Essa gotícula ela é como se fosse um pingo d'água, um pouco menor que um pingo d'água, mas ela é bem menor que um aerossol. Então a máscara cirúrgica bloqueia essas gotículas na grande maioria das vezes. As luvas de procedimentos, o avental, o óculos de proteção e o gorro estão indicados especialmente em casos de risco de respingo, né? E aí pensando em secreção respiratória, sangue, suor e às vezes a manipulação maior do paciente, então isso seria interessante. Por outro lado, há máscaras com filtros mais eficientes, né? A máscara N95, a PFF2, que é na prática a mesma coisa. Nós vamos usar principalmente em procedimentos que emitem aerossol, que produzem aerossóis. Passa o próximo, por favor. Então tem uma nota técnica da Anvisa, também bem recente no contexto desse novo surto, a data dela atualizada 21 de março, bem recente, com essas orientações para os serviços nos cenários, todos esses cenários, pré-hospitalar, serviço unidade básica de saúde e no intra-hospitalar, quais são as recomendações no cenário da pandemia. Pode passar. Então, a máscara N95, ela é indicada especialmente em procedimentos que gerem aerossóis. E aí nós estamos falando de intubação e extubação traqueal, aspiração de vias aéreas, a broncoscopia, a micronebulização, a ressuscitação cardiopulmonar e a coleta do SUAB, do exame do SUAB em si, ela também pode gerar um pouco de aerossol, está recomendado fazer a coleta com esse tipo de máscara. Então nós estamos vendo aqui algumas situações que dentro do contexto de cada setor, de cada serviço, vai ter que ser discutido. Aquela equipe, ela emite, as ações que ela faz no atendimento, tem possibilidade grande de ter essas situações, então nós vamos equipá-la com máscara N95, né, no momento do atendimento. Então essa é uma discussão que ela é muito individualizada. Pensando no contexto de unidade básica de saúde, os atendimentos, a rotina, a máscara cirúrgica seria suficiente e deixaria a máscara N95 para a coleta do exame quando fosse realizada. Próximo. Bom, então nós estamos falando de responsabilidade civil, né, individual e coletiva. Todas essas medidas de prevenção realmente é para que a epidemia não se alastre. Então todos nós temos um papel muito grande disso, especialmente os profissionais de saúde. Nós, profissionais de saúde, nós precisamos enfrentar o vírus. Então nós precisamos trabalhar, ir para campo e dar suporte para essas pessoas para que nós consigamos colaborar na redução e no controle da epidemia. Mas para isso a gente tem que ter os devidos cuidados e aí as medidas de biossegurança são fundamentais realmente. O distanciamento social, que está sendo bem realizado, né, nos diversos cenários e ampliado inclusive, ele é importante nesse momento para que as pessoas então não tenham as aglomerações, os contatos e diminua aí a transmissão
nesse período inicial em que nós estamos em aumento de número de casos, em um aumento muito acentuado. Pode passar. Então nós estamos falando aqui de assistência organizada, os seus fluxos internos, e esse fast track, que é o atendimento do indivíduo sintomático. Eu vou identificar ele precocemente, eu vou tomar medidas imediatas, máscara e ambiente separado, vou fazer uma avaliação do risco e da avaliação clínica de gravidade e eu vou tomar uma conduta rápida. Ou ele vai para a internação, ou ele vai para casa para ser monitorado. O diagnóstico é um gargalo, né, para a gente poder melhorar a questão assistencial e a questão preventiva, então a gente precisa de mais testes e com resultados mais rápidos. E as medidas de controle individuais e coletivas que estão sendo implantadas e agora, nas próximas fases dessa epidemia, o monitoramento dos casos ele vai ser fundamental para evitar que essa doença se espalhe. Pode passar. Muito obrigado, é isso que eu tinha para falar hoje. O meu e-mail eu deixo à disposição, gusrocha@ufsj.edu.br, para discutir casos e situações. Espero que eu tenha colaborado aí com cada um nos serviços e vamos enfrentar esse vírus. A sociedade precisa de enfrentamento do vírus. Muito obrigado, até logo.